O que você não consegue entender? Pensa, responda. O que você não consegue entender? É como se você dissesse assim: mas como, ô bispo Odivan, como que a minha vida vai mudar? Como que a minha vida vai mudar? Não é como, não é com que, é com quem. Deus fala para você assim: olha, eu hei de ser contigo. Em outras palavras, eu dentro de você muda tudo. É isso que você tem que entender. Eu dentro de você, Deus disse para Gideão: eu hei de ser contigo. Ou seja, eu dentro de você, acabou teus problemas. Eu dentro de você, acabou teus problemas. Eu dentro de você, eu hei de ser contigo. E você vai destruir todos os teus problemas como se fosse um. Aí eu queria que você pensasse: por que Deus disse eu hei de ser contigo? Porque Deus iria no versículo seguinte, ou mais lá para frente, trazer para Gideão a condição. Agora Deus vai colocar para Gideão a condição para que ele esteja com Gideão. É a condição que ele impõe para mim, é a condição que ele impõe para você. Você é católico, você é espírita, você é macumbeiro, você é budista, muçulmano, hinduísta, você evangélico, você que não tem religião, que é ateu, Deus impõe isso para todos nós. O que Deus impõe? Ele impõe o seguinte: depois que ele disse para Gideão: eu hei de ser contigo, Gideão fica feliz, vai lá e prepara o sacrifício dele, pães e um cabrito, apresenta para o anjo encosta a ponta do cajado na rocha, sobe fogo da rocha e pronto, consome o sacrifício e o anjo some. Então na cabeça de Gideão ele pensou o seguinte: eu sou da família mais pobre, o mais pobre, sacrifiquei pães ázimos e sacrifiquei um cabrito, então já fiz o meu sacrifício. Aos olhos humanos, Gideão fez um grande sacrifício, sacrificou pães ázimos e sacrificou um cabrito. Repito, da família mais pobre, o mais pobre, foi um grande sacrifício. E às vezes você tem a seguinte concepção: eu já fiz tanta coisa, eu já lutei tanto para a minha vida mudar, eu já fiz tanto para a minha vida mudar. De repente, aquilo que aos teus olhos é muito, aquilo que aos teus olhos você já fez muito, ou que aos teus olhos é um grande sacrifício, às vezes não é o que Deus precisa que você sacrifique. Nós sempre ensinamos isso. Existe um sacrifício, que é o sacrifício que Deus precisa que você coloque no altar. Enquanto aquilo não vem para o altar, o Espírito Santo não desce. Então Gideão sacrificou o cabrito, aos olhos dele era um grande sacrifício. Mas você vai ler comigo o que Deus impõe a Gideão, para que ele seja com Gideão. Eu hei de ser contigo, você vai vencer os inimigos como se fosse um só. Eu hei de ser, Deus não era com Gideão, eu hei de ser contigo, e eu contigo acabou teus problemas. O versículo 25, na mesma noite que Gideão sacrificou o cabrito, diz assim, e aconteceu naquela mesma noite que o anjo do Senhor lhe disse. Aqui vem a exigência de Deus, exigência de Deus. E aconteceu naquela mesma noite que o anjo do Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, o poste ídolo. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do poste ídolo do bosque. Vou ler o 27 para você ver como foi difícil o sacrifício que Deus pediu. Versículo 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Leia aí o detalhe: e fez como o Senhor lhe dissera. Sucedeu que, temendo ele a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez ou fê-lo de noite.
Vai lá para o versículo 34. Versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Então olha para frente, você que está no culto presencial, você que está em casa, preste atenção. Lembra do versículo 16? Deus disse: eu hei de ser contigo. Agora, para que Deus fosse dentro de Gideão, ele exigiu as duas coisas que ele exige para todos que estão nos acompanhando em casa e para todos que estão aqui. Deus exigiu de Abraão que ele destruísse o altar de Baal. Olha que importante isso. Deus exigiu que Abraão destruísse o altar de Baal. O altar de Baal é a idolatria que você tem que tirar de você. O altar de Baal é a mágoa que você tem, que você não quer perdoar quem te magoou. O altar de Baal é o adultério, a prostituição, a promiscuidade, todo tipo de promiscuidade. O altar de Baal é a soberba, é o orgulho, é o ódio, o desejo de fazer vingança com as próprias mãos. O altar de Baal é o vício. O altar de Baal é qualquer pecado que afaste você do Deus vivo. Enquanto Deus está me usando para pregar, pense, use o raciocínio e pense. Qual é o altar de Baal que tem em você? Qual o altar de Baal que tem na tua intimidade, na tua particularidade? Ninguém vê, ninguém sabe, mas dentro de você, qual é o altar de Baal? Esse altar de Baal, Deus disse para Gideão: eu hei de ser contigo, mas tem uma condição: destrua o pecado, tire o altar de Baal de dentro de você. O altar de Baal é o pecado que você tem que tirar de dentro de você, para que o Espírito de Deus possa entrar na sua vida, para que o Deus vivo possa entrar na sua vida. E outro significado do altar de Baal é você confiar em coisas ou pessoas mais do que você tem que confiar em Deus. Então tem filho que confia mais no pai do que em Deus, marido que confia mais na esposa do que em Deus, esposa que confia mais no marido do que em Deus, pessoas que confiam mais na sua profissionalidade, profissão, faculdade do que em Deus, pessoas que mesmo dizendo que creem em Deus, mas jogam no bicho, jogam na loteria esportiva, jogam no bingo, acreditam em horóscopo, signo para dar sorte. Quer dizer, altares de Baal que você tem que tirar, destruir, não é só derrubar não é só quebrar não, é destruir. Tanto é que Deus disse: use as madeiras, use o material que era usado para fazer o altar de Baal, destrua o altar de Baal, e com a madeira do altar de Baal, com a madeira do bosque, que é o poste ídolo, Deus disse: faça um altar para mim. Você leu comigo, em um lugar conveniente. Não era qualquer lugar, era o lugar escolhido por Deus, o lugar conveniente. E o lugar conveniente é o altar. E depois de quebrar o altar de Baal, Deus disse: pega a riqueza da tua família, pega a riqueza da tua família, que era o segundo boi, e sacrifique em holocausto em cima desse altar. O holocausto era matar e queimar, ou seja, aquela riqueza para Deus tinha que virar pó, aquela riqueza para Deus tinha que virar cinza. E é isso que Deus precisa que você faça, para que Ele possa mudar a sua história. Deus precisa que você venha a um lugar conveniente. O lugar conveniente é o altar. O altar não é só esse lugar alto de pedra. O altar espiritual é a vontade de Deus. Então você pega a sua vida, ouça isso, você pega a sua vida e coloca no altar. Significa você pegar a sua vida e viver de acordo com a palavra. Você se encaixa, você se coloca dentro da palavra, você se coloca dentro da vontade de Deus. Isso é estar no altar. Estar no
no altar é estar dentro da vontade de Deus. Se você não estiver dentro da vontade de Deus, dentro da palavra, você não está no altar. Então você tem que pegar a sua vida e colocar no lugar conveniente, colocar a sua vida no altar, na vontade de Deus. E você coloca a sua vida no altar, na vontade de Deus, quando você destrói o altar de Baal, destrói o poste ídolo, quer dizer, tira o pecado, passa a confiar somente em Deus, exclusivamente em Deus. Você tira tudo que você possa se apoiar para tentar vencer, ou para tentar mudar a tua vida, tudo que você possa se apoiar, você tira todo tipo de apoio e se joga 100% no altar.